Olá, boa noite, tudo bem? Hoje você vai aprender os 2 passos para melhorar as doenças de tireoide. Então se liga aí que tem coisa boa vindo nessa live. Aproveitem para compartilhar também com seus amigos, aproveitem para compartilhar com as pessoas que às vezes têm hipotireoidismo, para a pessoa que tem nódulos na tireoide, que com certeza pode ser que alguma informação que vem aqui hoje pode ajudar essa pessoa, tá bom? Vamos começar com a explicação prática. Então, se você tiver que encaminhar para alguém, é agora. Encaminha porque assim, essa live ela vai ser muito mais dinâmica, tá? Eu vou passar para vocês os 2 passos fundamentais para você conseguir realmente tratar uma tireoide. Bom, o negócio é o seguinte. A tireoide é uma glândula, né, que fica na região do pescoço, para quem não sabe, ela tem ali alguns centímetros, né, de espessura, de diâmetro, de comprimento. Então ela é uma glândula muito pequena. E também, junto da tireoide, existe uma outra glândula menorzinha, que é a paratireoide. Eu vou fazer uma live aqui para vocês sobre a paratireoide, porque eu acho muito válido também entender os processos que afetam a paratireoide. Tem gente que nem sonha que existe a glândula paratireoide, tá? E a glândula tireoide, basicamente, ela vai liberar 2 hormônios, o T3 e o T4. Esses hormônios, eles vão, né, juntos e separados, controlar o nosso metabolismo. Por exemplo, precisa acelerar o metabolismo, precisa diminuir o metabolismo, então ele vai liberar mais ou menos ali o hormônio. O que acontece é o seguinte, que a tireoide e esse aumento ou diminuição do metabolismo, ele vai afetar órgãos. Então, por exemplo, o coração, o rim, né? E por quê? Porque para aumentar e diminuir o meu metabolismo, eu preciso modificar alguns órgãos, né? O fígado. Então, olha só que interessante, você pode ter patologias secundárias a um problema de tireoide, como, por exemplo, um problema de rim, um problema de fígado, por ter uma alteração na sua tireoide. Mas por quê? Porque a tireoide, a nível secundário, ela vai influenciar outros órgãos. Por exemplo, crianças, elas podem ter dificuldade de crescimento. Se ela tiver uma alteração na tireoide, ela pode, inclusive, não crescer ou engordar demais, né? Sendo que dentro da normalidade a pessoa teria uma outra altura, teria um outro peso, justamente por a tireoide ter essa alteração metabólica, tá? Então, como estamos dizendo aqui, né, também o ciclo menstrual, tem mulheres, né, que desregula a menstruação pelo fato de ter problemas da tireoide também, né? Então, às vezes a pessoa ela começa a menstruar mais, ela começa a menstruar menos, memória, começa a perder memória de curto prazo, não lembra das coisas, concentração, humor. Então, tem muita coisa que a tireoide pode modificar em você. E sabe qual que é o maior problema da tireoide? É a tireoide disfuncional. É aquela tireoide que você não tem alteração no exame, está dentro dos padrões da normalidade, você não tem nódulos, você não tem nada, aparentemente. Porém, vamos supor que o normal é de 1 a 4 e o seu está 3,7. Né? Dentro da medicina está normal. A liberação dos hormônios. Então, só que para você, o ideal para ficar tranquilo, normal, é 2. Então quer dizer, cara, você está quase o dobro. E isso a gente chama de tireoide disfuncional. Por quê? Aparentemente ela não tem problema nenhum, porém ela está alterada dentro do seu normal. Por isso que na medicina funcional se analisa diversos fatores e não só o exame isolado ali da tireoide. Faz sentido, né? Imagina só, para você o normal é 2. E de 1 a 4 é normal. E você está com 3,6. Cara, você está muito elevado ali o hormônio. Aí você pode apresentar um hipertireoidismo, os sintomas, mas você não tem no seu exame. E geralmente, por que isso acontece? Por um estresse emocional. E, Rodrigo, qual que é o conflito emocional da tireoide? Qual é o tipo de estresse emocional que afeta a tireoide? Olha só que louco, olha como que o corpo é sábio. Cara, eu queria muito que vocês aprendessem isso, que é muito legal saber sobre isso, sabe? Imagina só uma situação. Imagina que você
precisa entregar um relatório do seu trabalho, um documento, um papel muito importante, até o final do dia. Só que aí, no meio do negócio, sua mãe te liga com um problema, tua irmã te liga pedindo dinheiro, o teu genro pede para você ir no mercado para ele, e você rapidamente começa a tentar resolver estes problemas rápido, porque você tem um tempo para resolver algo que é seu. Então, pessoal, alguém se identifica com esse tipo de situação aqui? Coloca aí para mim ver. Se você se identifica com algum tipo de situação como essa. Você tem um tempo para resolver algo, e às vezes acontecem situações secundárias que vão tirar, né, você da linha ali. Principalmente quem tem problema de tireoide, tá? Se você tem algum problema, vê se você identifica isso. Porque, cara, é um padrão. É um padrão emocional. Tá vendo? Ó? Então, olha só que louco isso. Quem falou aqui para mim que tem este problema de tireoide, estou falando a característica emocional e a pessoa já está se identificando. Cara, com certeza, sou assim, sou assim. Então, olha só que interessante. Quando nós nos sentimos impotentes, quando a gente quer resolver algo, mas no fundo existe uma conotação de tempo, então, esse é o detalhe, tá? Precisa ter uma urgência de tempo. Na prática, o nosso cérebro, o nosso hipotálamo, nós temos uma região do cérebro que é o hipotálamo, vai mandar uma informação para a hipófise. A hipófise também é uma glândula que vai liberar o hormônio TSH, que vai fazer a sua tireoide funcionar mais ou menos. Então, olha só o caminho. Você tem a hipófise, o hipotálamo, uma região do nosso cérebro, que processa nossas emoções, né, que gerencia várias funções, que vai mandar um estímulo para a nossa hipófise, que é uma glândula, que vai liberar ali um hormônio, um hormônio que vai chegar lá na tireoide e falar assim, funciona mais, funciona menos. Olha como que o emocional chega no corpo. Porém, para que haja uma alteração fisiológica, para que haja uma alteração no corpo da pessoa ou nas células da pessoa. Pensa bem, tem pessoas que desenvolvem nódulos, tem pessoas que desenvolvem um tumor de tireoide. Por que o nosso corpo iria alterar células naquela região? Qual o sentido disso? Por que ele faria isso? Será que é algo aleatório? Será que é algo divino? Tentando te castigar, te punir de alguma coisa? Ou será que é apenas o seu corpo tentando te ajudar? Ou será que é o seu corpo simplesmente fazendo assim, ok, estou respondendo ao que você está mandando de estímulo? Então, toda vez que você vive uma experiência, como eu disse para vocês, de impotência, de querer agir rápido, mas é algo mais intenso, é algo que te pega de surpresa, é algo que realmente você não consegue ter um apoio no momento, aquele momento de isolamento. Você impacta tão forte o teu cérebro naquele momento que ele fala assim, cara, eu preciso ter 2 tireoides. Vamos imaginar você, né? Vamos imaginar você e você faz uma função na empresa. E vamos supor que você é a pessoa que mais produz ali na empresa. Imagina se tivesse 2 de você. Cópias mesmo, iguais. 3, 4, 5, 10, 20 de você. Ia ser mais fácil trabalhar na sua empresa? Ia ser mais fácil limpar a tua casa? Ia ser mais fácil cuidar dos teus filhos? Tivesse 3 de você? Então, toda vez que há uma alteração celular de multiplicação, como um câncer, por exemplo, o sentido biológico daquilo é, cara, eu preciso exaltar a função desse órgão. Porque o que eu estou vivendo é muito impactante, é muito forte. E toda vez que a pessoa
passa por uma situação de estresse nesse sentido, o primeiro passo que o corpo faz é hipertiroidismo. Então a pessoa primeiro ela vai acelerar o metabolismo. Para quê? Para tentar resolver o problema. E aí, quando esse problema passa, quando essa pessoa relaxa, quando ela fica tranquila, automaticamente o cérebro muda a informação, que muda o hipotálamo, que muda a hipófise, que muda a tireoide, e ela passa a produzir menos hormônio. Hipotireoidismo. Isso tudo seria assim, descrevendo de forma mais simples possível, dando tudo certo. Agora, o que acontece? A pessoa, ela fica acelerada, ela resolve um problema, mas de repente vem outro, e vem outro, e vem outro, e vem outro, e vem outro. Todo o dia a pessoa reage da mesma forma. Então o que vai acontecer? Automaticamente a pessoa vai ter uma patologia crônica, que é, Rodrigo, faz 3 anos que eu tenho hipertiroidismo. Faz 3 anos que eu tenho hipotiroidismo. Faz 10 anos que eu tenho hipotiroidismo. Como a pessoa não muda o seu estado emocional, o cérebro não consegue gerar um estado de equilíbrio. E aí, o que pode acontecer? Se isso for muito forte, se isso for muito impactante, doenças autoimunes, como a Hashimoto, por exemplo. O que seu cérebro está querendo dizer com isso? Olha, você precisa brecar. Cara, eu vou destruir as minhas células aqui, eu vou hipotrofiar, né? Eu vou gerar uma atrofia ali da minha tireoide, porque, cara, você não para. Alguém aqui tem Hashimoto, doença de Hashimoto? Ou conhece alguém que tem, né? Que é a doença autoimune? Então aí, sabe qual é o problema da Hashimoto? Se você destruir as células da sua tireoide que produzem o hormônio, cara, ferrou. Você vai ter que tomar remédio pro resto da sua vida. Agora, já tive vários pacientes que tomavam medicamento, diminuíram a dosagem, alguns pararam. Por quê? Porque a tireoide voltou a funcionar normal. E eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês verem na prática como isso funciona. E quais foram os 2 passos fundamentais que eu tive que fazer com a pessoa para ela conseguir esse resultado. Mas é óbvio, a pessoa só vai ter esse resultado se ela se entregar ao tratamento e se o corpo dela tiver a capacidade de produzir hormônio. Porque, como eu falei, tem pessoas que, né, destruir o órgão já foi. Né? A gente consegue o quê? Um alívio emocional, mas a gente não consegue fazer a pessoa diminuir a sua medicação. Tá? Mas a maioria dá certo. A maioria muda a dosagem, a maioria para. Principalmente aquelas que conseguem mudar a percepção. Então imagina só você poder ajudar um paciente desse tipo de sintoma. Imagina só você como terapeuta, cara, mudando algo numa pessoa que talvez ninguém conseguiria fazer. E talvez é isso que vai te tornar cada vez mais conhecido, cada vez mais falado. Porque eu vou dar o meu exemplo, né? O meu exemplo é o seguinte, chegou uma hora que vai lá no bruxo, vai lá que ele faz uns negócios muito doidos, ele vai curar você. É isso que as pessoas falam, mas por quê? Porque a gente consegue resultado em patologias e doenças que para a medicina não existe cura. Autistas que falam, problemas de tireoide que regulam, pressão alta que regula, diabetes que volta a funcionar o pâncreas. Então, assim, vocês não imaginam os casos clínicos que a gente pega, pelo menos eu pego no meu dia a dia. São coisas que, assim, qualquer estudante de medicina que chegasse no estágio ia pensar em arrancar os cabelos, não ia saber o que fazer. Entende? Mas a gente consegue, com este conhecimento que a gente passa, né, nessa semana da nova visão terapêutica,
esse conhecimento que a gente passa ali, se você quiser se inscrever, é só ir no meu link na bio e lá se inscrever. Esse conhecimento que a gente passa ali te traz a precisão. Então, essa precisão em buscar a causa e mudar faz a gente curar, né, ou trazer a melhora para a pessoa. E isso vai gerando, né, isso vai aumentando a sua autoridade, vai aumentando, entre aspas, as pessoas vão fazer marketing para você. Os seus próprios pacientes viram o seu marketing, porque, cara, as pessoas melhoram. E são casos que não tem o que fazer. Fibromialgia, nossa, quantas vezes, olha, toda semana. O paciente chega e fala, fibromialgia não tem cura, né? O quê? Como assim não tem cura? Quem te falou isso aí? Quem te falou esse pecado? Isso é um pecado. Não consigo nem contar nos dedos. Tantas pessoas de fibromialgia que eu não tenho mais nada. Né? Então, assim, para quem pensa só em tratar sintomas, isso é uma loucura. Para quem pensa em tratar a origem dos problemas, isso é super natural. Então, para mim, não há segredo. É natural. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para quem quer ajudar a família, para quem quer trabalhar com isso, ter esse tipo de conhecimento. Faz muito sentido isso. Né? Então, pessoal, eu vou contar um exemplo aqui de um paciente para vocês, que esse paciente, o filho, o que aconteceu? Ele passou a apresentar hipotireoidismo. E aí, óbvio que a gente fez as perguntas lá específicas, e esse hipotireoidismo começou numa certa fase, e eu perguntei para ele, mas o que aconteceu antes do hipo? Então, eu estou buscando a origem. O que aconteceu antes do hipo? Talvez foi muito difícil para você de agir rápido. Cara, na hora, ele lembrou, ele falou assim, foi uma vez que meu filho se machucou e eu tive que levar ele para o hospital. E eu cheguei no hospital e eu gritava, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer uma coisa, meu filho está machucado, meu filho está machucado. E ninguém vinha. Então, esse agir rápido, né, pensa se a pessoa precisava fazer alguma coisa rápida, tempo. Cara, precisa fazer logo, tempo. O que o cérebro dele interpretou? Você vai automaticamente sair de um estado X, você precisa ir para o estado Y, você precisa turbinar o seu modus operandi. Então, naquele momento, ele passou alguns dias em hipertireoidismo. Quando relaxou, o filho melhorou, ele também relaxou do problema, pumba, ele passou a se sentir mal, mais cansado, e ele foi levando. Depois de uns 3 meses que ele foi ver que ele estava com isso. E aí eu vou mostrar para vocês depois os passos que eu fiz com essa pessoa, com outro caso que eu trouxe para vocês também. Esses 2 passos são fundamentais, senão a pessoa não melhora. E esse outro caso que também aconteceu foi de uma paciente que ela foi muito cobrada na infância. Ela foi extremamente cobrada na infância. Os pais eram extremamente perfeccionistas, os pais exigiam nota 10. Se ela tirasse 9, ela não era ninguém. Se ela deixasse as coisas fora do lugar, ela não era ninguém. Então, ela sempre cresceu com essa exigência. E na vida adulta, ela passou por várias experiências que fez ela também acionar esse mecanismo de ter que agir rápido, fazer rápido. E ela adquiriu ali o hipotireoidismo. Então você consegue perceber que a partir de um tempo que você vive o estresse de ter que agir rápido, chega um determinado momento que o seu corpo precisa brecar. Lembra? Porque para nós, a vantagem, né, o sentido biológico, né, a vantagem de alterar o seu corpo, a sua mente, ela nunca pode ultrapassar o seu estado de sobrevivência. Então, se eu te acelerar demais por muito tempo, isso vai ser mais danoso do que eu não agir. Entende?
Então chega um determinado momento que o nosso cérebro ele precisa economizar energia, ele precisa economizar o tempo, ele precisa fazer você brecar. E é geralmente nessa fase que inicia as doenças autoimunes. É nessa fase. E como a pessoa não tem conhecimento, a pessoa não tem, né, simplesmente toma um remédio. Imagina, você está lá no hipotireoidismo, tal, cansado, mole, engordando, não dorme bem, tal, ou muito sono durante o dia, não dorme à noite. Aí você toma um remédio que tem que tomar mesmo, tem que regular, porque o metabolismo é uma droga, assim, tem os hormônios. Cara, de repente você pumba. Ah, eu vou fazer rápido, vou fazer rápido. Vou lavar a louça, vou guardar isso, vou cuidar dos netos, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou... Sempre com essa coordenação, tem que ir no mercado, tem que fazer isso. Nossa, eu não posso atrasar, não sei o quê. Sempre voltado ao tempo. Automaticamente o que vai acontecer? Pumba, daqui a pouco, cai de novo. Você tem que ir lá no médico. Olha, alterou sua tireoide, vamos ter que aumentar o medicamento. Entende o efeito cascata? Então, por isso que, mesmo que você tome um medicamento por resto da sua vida, mas se você entende o conflito, você cria uma possibilidade de mudança. Pô, Rodrigo, como que eu posso mudar? Né? Se eu sou assim, se eu cresci assim, se meus pais me educaram assim. São duas coisas que a gente tem que pensar. Primeiro, se foram situações traumáticas que essa pessoa viveu, né, a gente consegue identificar isso, né, nessa nova visão, nessa nova forma de enxergar a terapia, ali eu passo, como que a gente consegue interpretar isso. E você consegue identificar se a pessoa tem uma crença. Às vezes a pessoa só acredita, ela nunca viveu um trauma, mas às vezes ela só acredita que ela tem que fazer rápido. Ah, porque em casa sempre foi assim, todo mundo foi muito ansioso. Então eu sou assim também. Ah, meus pais nunca me cobraram, mas eles sempre se cobraram, então eu me cobro também. Entende? Então às vezes a pessoa ela não tem um trauma, mas ela tem uma crença, ela acredita. E como ela tem essa crença, ela tem uma percepção. E óbvio, a pessoa está lá, se cobrando a vida toda, de repente ela passa uma situação que pega inesperadamente. Por exemplo, está tudo certo no dia dela. Às 4 horas eu vou levar meu neto no Pilates, às 5 horas eu vou buscar ele, às 6 horas eu vou entregar ele na casa da minha filha, às 6, 7 e meia eu vou fazer minha janta, às 8 horas eu vou jantar com meu marido, às 9 horas eu vou deitar para dormir e às 10 horas eu vou estar dormindo. Vou assistir novela e vou dormir. A pessoa programou o dia todo dela, ela faz tudo correndo, faz tudo no horário certinho. Aí, vamos supor que 6 horas, 5 e meia, ela pôr o neto no carro, indo para casa da filha, o neto vomita. E ela tem que parar o carro. Então ela desce no posto, correndo, limpa, desesperadamente, olhando para o relógio, meu Deus. Então, é uma situação inesperada. Talvez para ela, na percepção dela, que não pode atrasar, aquilo foi impactante, né? E que ela estava sozinha ali para resolver o processo. Então são alguns mecanismos que fazem a situação ficar mais poderosa, mais impactante. Aí pronto, essa pessoa começa a ter alteração de tireoide. E aí imagina ela vivendo constantemente isso, com esse mesmo olhar, com essa mesma forma de enxergar. Então, para conseguir trazer essas pessoas, né, para um modus operandi diferente, o primeiro passo que você tem que... anota isso. Se você for terapeuta, se você é uma pessoa que tem problema de tireoide, anota isso aí que isso é praticamente uma consulta online. Anota isso. O primeiro passo que você pode fazer, assim, muito simples, para você conseguir mudar esse estado, é você tirar o foco do problema. Por quê? Eu explico isso constantemente aqui. Quando nós temos um conflito, quando nós temos um problema, quando nós temos uma percepção enraizada, o nosso cérebro cria um hiperfoco naquilo. Então a pessoa, ela esquece de tudo na vida e ela vive só aquele problema, só aquela situação. Então o primeiro passo é você fazer a pessoa sair da ilha para poder olhar a ilha, sabe? É você tirar o foco da pessoa do problema. Deixa isso aqui um pouquinho de lado. Imagina você se observando. São essas palavras que você pode falar para a pessoa. Imagina você se observando nessa situação com o seu neto.
Você tinha controle ou você não tinha controle sobre aquilo que estava acontecendo? Porque aquilo que você não tem controle, não tem o que fazer. Então, ou você, naquele caso, vai dirigindo com o filho, com o neto vomitado, chega lá para a filha, entrega ele tudo vomitado, tudo sujo, e toca a tua rotina para fazer tudo no horário, ou você tem que fazer, você tem que fazer. Você tem que desviar a sua rota. Então, você começa a mostrar para a pessoa que ela se permita a mudar a rota, que ela permita fazer diferente. E teve uma vez que eu cheguei numa paciente e falei assim, mas o senhor parou para pensar assim de se atrasar um pouquinho? Ela quase me bateu, né? Tô doida. Como assim atrasar? Não sei o quê. Você desafia, atrasa um pouco, ó. Pode ser na minha consulta. Chega atrasado um dia aí, ó. Você marcar às 3, chega às 3h15. E dá tempo da gente fazer tudo. Falei isso para ela. E pode ser comigo, não tem importância. Você não vai me magoar. Se desafia, chega atrasado. Nem que você for para você estacionar o carro antes, aí na frente da clínica, aí você fica lá dentro, se mordendo, querendo chegar na hora, mas você se segura lá, morde o banco, se gruda, trava os carros, joga a chave para fora, liga para a secretária só 15 minutos depois para trazer a chave, destrancar o carro, para você poder sair lá de dentro. Mostra para o teu cérebro que está tudo bem se não for no tempo correto. Criar desafios para a pessoa perceber que, eu não preciso colocar este foco na urgência. Tudo ser urgente. Esse é o problema. Tem coisas que são urgentes. A gente tem que. Mas tem coisas que não são urgentes. Então, o problema da pessoa que tem essa questão da tireoide é que tudo é como se fosse urgente. E aí, óbvio, tem pessoas que, Deus, mas eu não estou me identificando nisso, porque assim, eu não sinto vontade de fazer nada. Eu estou só procrastinando, eu só quero ficar deitado, dormindo. Mas antes era assim. Hoje você não é porque você não tem hormônio. Não está regulado o seu hormônio. Então você fica querendo ficar prostrado o dia inteiro. Você está com hipotireoidismo, o que o seu cérebro está fazendo? Pelo amor de Deus, breca. Para, sossega. Atrasa um pouquinho, olha o que o seu cérebro está falando. Atrasa. Não faz nada. Descansa. Então, não precisa ser o seu corpo a fazer isso. Pode ser você. Conscientemente. E o segundo foco que eu trabalhei nessas pessoas, que eu trabalho sempre nos meus pacientes, é trabalhar os medos dela. Porque olha só que interessante. As pessoas, muitas vezes elas têm essa dificuldade de ter que agir rápido, porque no fundo, ela tem um medo de que vai acontecer alguma coisa. Então, por exemplo, eu preciso agir rápido, porque senão a pessoa vai morrer. Eu preciso agir rápido, porque a pessoa, se eu não fizer nada, a pessoa não vai gostar de mim. Eu preciso agir rápido, porque se eu não fizesse rápido, meu pai ia me bater. Eu preciso agir rápido, porque se eu não tivesse feito o que eu fiz, naquele momento eu não tinha salvado minha mãe. Entende? Então, por trás de tudo isso, você sempre vai encontrar um medo. Então, você precisa trazer o foco para a pessoa entender que existe um medo. E, na maioria das vezes, esse medo não é real. Quantas pessoas que eu já atendi com fibromialgia, com dor muscular, com hipotireoidismo, que se cobrava de fazer demais. E quando a gente foi ver a origem, era porque o pai batia quando fazia certo, fazia errado, ele descontava tudo na criança. Então aprendeu assim, se eu não fizer, sentado. Se eu fizer, então pode ser que venha sentada também. Então eu vou fazer de tudo, Então você precisa mostrar, trazer isso para a consciência da pessoa, para que ela entenda, então quer dizer que se eu não lavar a louça hoje, eu não vou mais apanhar do meu pai, que na verdade meu pai nem vive não tá. Entendeu? Trazer o que está no inconsciente para o consciente. Então isso faz com que a pessoa, utilize o seu córtex pré-frontal ali para tomar uma decisão. Tá? Então, para mim, são os 2 passos fundamentais para você conseguir curar uma tireoide, para você melhorar uma tireoide. Você tirar o foco da urgência e você trabalhar os medos da pessoa. Se você faz esses 2 passos, olha, é bem difícil a pessoa não mudar. Imagina só, a pessoa não tem mais foco na urgência, então ela precisa agir mais rápido.
ela trabalhou os medos dela e ela se sente segura dentro daquilo que ela faz, que ela não faz. Tá tudo certo. Se atrasar, se não atrasar, se der conta, se não der conta. Para ela tá tudo resolvido. Ela vai precisar agir rápido? Sim ou não? Não. E se ela precisar, vai ser uma coisa natural. O fisiológico. Normal. Ela não vai ficar vivendo esse impacto, todas as vezes, em todas as experiências que ela vive, porque ela enxerga o mundo dessa forma, entende? Então, por isso que quando você muda esse estado emocional, automaticamente a pessoa melhora. Tá bom? Um grande abraço, boa noite e até a próxima!